Bom dia, sejam bem-vindos ao nosso programa de hoje, o Pode Ser Criança. Hoje nós traremos uma edição muito interessante, que é falar sobre Brunner e as brincadeiras. O Pode Brincar de hoje traz essa temática que é essencial, né, para a formação de pedagogos, como a gente traz sempre no nosso programa, conscientes que a brincadeira ela é importante, né, para o desenvolvimento infantil dessas crianças. E a ação lúdica na educação infantil, ela é assim, importante e precisa sim ser priorizada. E para isso, hoje nós vamos receber as convidadas Rosângela, Flávia e Vanessa para descrever um pouco, né, para discorrer, na verdade, um pouco sobre essa temática. E hoje nós vamos falar sobre Brunner, né? Brunner, ele traz a importância, né, da brincadeira para a educação infantil. E agora eu vou chamar a Rosângela. Rosângela, seja muito bem-vinda, né, ao nosso podcast de hoje. E pode todo seu. Bom dia, Ariana, tudo bem? É um prazer estar aqui no nosso Pode Ser Criança. Quero parabenizar você e toda a produção, né, por estar trazendo sempre informações aí do nosso universo dos pequeninos, não é? Então, Jerome Simon Brunner, ele nasceu em Nova York em 1º de outubro de 1915, faleceu em 5 de junho de 2016 em Manhattan, ou seja, aí viveu maravilhosos longos 100 anos. Ele fez doutorado em psicologia na Universidade de Harvard, foi professor em Harvard, nos Estados Unidos, e Oxford, na Inglaterra. Ele liderou o que veio a ser conhecido como a Revolução Cognitiva, né, na década de 1960. Tem sido chamado o pai da psicologia cognitiva, porque ele desafiou os postulados behavioristas da época, né? Os primeiros estudos de Brunner sobre a psicologia comparada e opinião pública data de 1939 e 1941 a 1946. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele publicou artigos sobre o nazismo, guerra e paz, na qual ele analisa questões relativas a atitudes grupais, propaganda e preconceito, conclui que as opiniões e atitudes das pessoas, elas afetam a percepção de cada um. Ele também publicou em 1956 o Study of Thinking, ou seja, o estudo do pensamento, em que ele analisa o processo de construção, né, de conceitos. Ele também, desde 1959, ele traz para ele as questões cognitivas, elas estão estreitamente relacionadas com a cultura e a educação. Ele também foi um dos grandes representantes da reforma curricular dos Estados Unidos na década de 60, né, ao valorizar a estrutura das disciplinas do conhecimento. Então, a gente percebe que esse psicólogo norte-americano, ele teve grande contribuição, né, na área da psicologia e principalmente na educação, né, apesar de que ele era psicólogo, mas a maior contribuição foi na área da educação. Muito obrigada, Rosângela. Assim, acho que é muito importante a gente conhecer quem foi esse estudioso, né? Quem foi Brunner, até mesmo para as pessoas de casa, conhecer um pouco mais da sua trajetória, da sua história. Te agradeço por trazer isso para a gente. Mas Vanessa, ela vem trazendo também um pouco mais sobre Brunner. Eu te convido agora, Vanessa, a falar mais sobre esse autor, né? Trazer como que ele lidava com as brincadeiras, ele pautava as brincadeiras. Seja muito bem-vindo, Vanessa. Bom dia a todos. Vou falar um pouquinho sobre a ludicidade, né, que Bruno traz em seu texto. Bruno ele investiga os efeitos lúdicos entre a pré-escola e o que requer novos paradigmas compatíveis com a natureza do ser humano simbólico, né? Ele conduz que a brincadeira lúdica ela minimiza as consequências das ações, né, das crianças. Contribui também para a exploração e a flexibilidade do brincar.
falando sobre um pouco sobre o brincar, ele investiga as escolas, né? Algumas brincadeiras que é trazida nas escolas e como essas brincadeiras contribuem para o desenvolvimento dessas crianças. Ele também coloca que a brincadeira ela tem que partir das crianças. O adulto tem que estar ali para auxiliar, mas sempre tem que partir da criança, pois isso faz com que elas aprendam e vai além do desenvolvimento delas, né? E elas aprendem a transformar, a recriar as suas brincadeiras através de, como eu posso dizer, elementos, né? Ele coloca que as crianças, elas criam brincadeiras através de elementos. Não precisa ser um brinquedo estruturado. Eles mesmos recriam, por exemplo, com um cabo de vassoura. A criança, ele cria um cavalo com um cabo de vassoura. E aí, essas brincadeiras vai além para eles. Porque eles usam a imaginação para isso, né? E o lúdico, ao processar assim, em um ambiente de pressões, ele produz uma flexibilidade, né? E ajuda eles a investigar, a buscar elementos que eles podem brincar e criar essa ludicidade para eles. O lúdico não é apenas você dar um brinquedo para eles e falar, brinca, assim, tem que dar um molde. Eles criam, eles recriam. É isso. Logo mais fala eu. Obrigada, Vanessa. Gente, eu acho incrível, né? Como você pode observar, o brincar e a brincadeira na educação infantil, ela é extremamente importante, né? E Bruno, ele vem falando da ludicidade como um fator essencial para que isso aconteça nessa educação infantil, né? E eu te agradeço, Vanessa, por trazer essas contribuições tão valiosas, né? Assim, acho que para o nosso podcast, para quem está assistindo aí em casa. Tenho certeza que as pessoas pegaram um bloquinho, a caneta e estão anotando, né? Porque são contribuições, assim, incríveis. Mas, Flávia, seja muito bem-vinda. É um prazer receber todas vocês aqui. Eu quero que você conte pra gente um pouco mais sobre esse autor, que eu sei que vocês estudam sobre ele, né? Discorre mais essa temática pra gente, Flávia. Bom dia a todos e a todas. Bom, então, Brunner, ele fala, né, que ao propor o lúdico para ensinar crianças de diferentes idades em situações estruturadas, né, ele destaca essa importância da mediação do adulto, né, nessas situações estruturadas. Então, a criança ela vai explorar, né, ela vai estimular a sua criatividade, porque ela brinca, ela não está preocupada com os resultados, né? É o prazer e a motivação que impulsionam a ação para a exploração livre dessa criança, né? Então, essa ação lúdica, né, a ludicidade na brincadeira contribui para a exploração e flexibilidade do ser que brinca, né, da criança que brinca. A criança, ela aprende a solucionar problemas, né, isso que Brunner destaca, ela aprende a solucionar problemas, né, nessa interação aí da brincadeira e o brincar contribui para esse processo. O ato lúdico, ele fala que é o primeiro nível de construção do conhecimento, que ele chama de pensamento intuitivo. Esse pensamento intuitivo, ele é aquele pensamento rápido, que não segue um raciocínio lógico, estruturado, que é baseado nas sensações internas. E aí, com o decorrer do processo, né, com o prazer e a motivação, vai prosseguindo, né? E a criança vai sistematizando esse pensamento que passa para o pensamento analítico ou raciocínio lógico científico. Então, o lúdico, ao processar assim, um ambiente sem pressão, né, um ambiente descontraído, ele promove um espaço onde a criatividade e a inovação florescem, né, na criança. Então, ele fala que as brincadeiras permitem com que as crianças explorem múltiplas maneiras de resolver problemas. Elas não estão presas a um caminho específico, o que vai estimular a sua criatividade e o pensamento flexível. E as brincadeiras também são fundamentais para essa aprendizagem, né? Pois permite que as crianças experimentem o mundo em um ambiente de segurança e de liberdade.
ele também fala que a brincadeira, desde o nascimento, é um elemento constitutivo de ações sensorimotoras. Então, ao brincar, a criança ela aprende a se movimentar, ela aprende a falar e a desenvolver estratégias para a resolução de problemas. Que incrível ouvir sobre Brunner, né? Que incrível ouvir sobre a ludicidade, a importância dela para a formação dessas crianças, né? Dentro da educação infantil, no contexto da educação infantil. E eu tenho certeza que quem está em casa aprendeu muito no nosso podcast de hoje, né? O Pode Ser Criança sempre traz autores que visam essa questão. E Bruno ele é incrível por isso, né? Por trazer a ludicidade no espaço da educação infantil, trazer a importância, né, dela nesse contexto. E eu quero agradecer a vocês, meninas, por disponibilizarem o tempo de vocês para estarem aqui no nosso podcast de hoje. Quero agradecer o pessoal de casa, né, por estarem sintonizados, ligados com a gente aqui, né? Obrigada a todos vocês. Essa edição do nosso podcast de hoje foi fantástica, foi assim com grandes aprendizagens e eu só tenho a agradecer, né? E eu convido vocês até a próxima terça-feira com mais Pode Ser Criança, né? Trazendo autores que fazem a importância na pedagogia por trazer o lúdico, por trazer a importância da brincadeira. Obrigada, meninas. Foi um prazer receber vocês aqui no nosso podcast de hoje. Obrigada você aí de casa, né? E a gente se encontra terça-feira que vem. Um grande beijo e tchau, tchau. Oi, gente.